Meus irmãos e minhas irmãs, hoje chegamos ao último domingo do Advento, esse caminho bonito, as 4 velas simbolizam para nós esse caminho que fizemos rumo à preparação para o Natal. Hoje pensamos nessa volta do Senhor, volta definitiva que a igreja aguarda ansiosa, volta do Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino que não terá fim. Hoje, olhamos para a figura de Nossa Senhora e de São José, já próximos à gruta de Belém, onde o menino Deus vai se deitar naquela manjedoura, e no mistério insondável, vem ao mundo para salvar a humanidade. As profecias trazidas pela liturgia, pela leitura de Isaías, por exemplo, vão iluminando para nós esse caminho. O profeta Isaías está escrevendo esse texto, profetizando para o povo de Israel, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, imaginem vocês. Mas antes ainda de Isaías, desde o tempo do profeta Samuel, durante 1000 anos o povo de Israel alimentou essa expectativa, essa esperança messiânica, de que Deus enviaria um Salvador. A humanidade decaída, a humanidade inclinada ao mal, a humanidade distante daquilo que sonhava o seu Criador. Deus havia anunciado pelo profeta Samuel que ele enviaria um rei e o seu reino seria estável para sempre. O rei não era Davi, Davi decaiu com o seu reino, Salomão também. Esse rei era Jesus. E 1000 anos nós esperamos. Jesus veio ao mundo, cumpriu-se essa profecia, a virgem, a donzela, concebeu um filho por obra do Espírito Santo. Depois, a segunda leitura que ouvimos, o Salmo 23, era um salmo de peregrinação. Todos esses poemas cantados pelo povo de Israel, nas subidas a Jerusalém, nas subidas ao Monte Sião, a cidade santa, a cidade de Davi. Aqui, nesse poema, uma reflexão sobre a vida deles, uma reflexão sobre a vida, quando ele se pergunta, o salmista pergunta: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração. Ou seja, mãos puras quer dizer atitude nova, uma ação limpa, ações boas, a experiência de caminhar em direção a Deus é isso. Ele disse: são mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor, a recompensa é do seu Deus e Salvador. Meus irmãos, nós também estamos nessa peregrinação, subindo ao monte que é Cristo, queremos encontrá-lo. O mistério do Natal é essa busca. A gente até usa tantos símbolos para falar dessa busca. Quando a gente dá um presente, quando a gente se confraterniza, quando a gente escreve uma mensagem, quando a gente deseja o bem para o outro, e Feliz Natal, abençoado, e a gente começa com votos de felicitações para tantas pessoas, quando a gente ilumina e enfeita a casa, tudo isso é homenagem para Ele, tudo isso é busca desse rosto, que o nosso coração anseia, deseja essa presença. Depois, a segunda leitura da missa, do terceira que ouvimos, a leitura de Paulo aos Romanos. Paulo vai lembrar para nós a vocação cristã. Imaginem vocês, o apóstolo passou por toda aquela conversão, já adulto, já experiente na fé judaica. Deus faz com que ele caia do cavalo, sabe? Cair do cavalo é uma expressão aqui metafórica, para dizer, às vezes Deus vai permitir que a gente caia também, para a gente se levantar com uma nova expressão de vida, com um novo olhar, uma nova direção. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mesmo na vida religiosa, Paulo era muito religioso, irrepreensível na lei judaica, cumpridor de todos os mandamentos, fariseu, da tribo de Benjamim.
Deus faz com que ele caia. Aquela queda, e Paulo agora começa a olhar a vida de outro jeito. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, ele vai pelos 4 cantos do mundo, chega a Roma, imagina, a capital do mundo. Nós estamos falando de um império que governou o mundo. Paulo chega nesse lugar, o coração do mundo. Ali Paulo evangeliza. Não tem igreja, não tem a facilidade de um púlpito como esse aqui. Imagine as casas, Paulo entrando nas casas, convertendo as pessoas, batizando, celebrando a Eucaristia, vivendo com eles o ágape. E o Império Romano perseguindo, matando cristãos. Imagina a dificuldade de viver lá. Paganismo de toda sorte, do mundo grego, do mundo romano. Paulo escreve para esses cristãos e vai falar da vocação dele. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, olha lá, escolhido para o Evangelho de Deus, apóstolo por vocação, Evangelho que pelos profetas tinha sido anunciado. E aí Paulo fala o seguinte, olha, ele diz assim, vai falar de Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado pelo Espírito de Santidade. É por ele que recebemos a graça da vocação por apostolado. Aqui, irmão, eu queria que você prestasse muita atenção na tua vocação agora. Você é cristão, mas não só porque seu nome está escrito lá no livro de batismo, porque Deus te chamou também para o apostolado. Deus te chamou para uma missão no meio do mundo, no meio das coisas desse mundo, sim, no meio do teu cotidiano. Paulo ensina para a gente assim, foi por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de, preste atenção, escutem, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos. Trazer a obediência da fé é querer entrar pela porta estreita do Evangelho de Cristo. É sair dessa mentalidade, um discurso relativista que eu e você estamos escutando toda hora, até dentro da igreja. Toda religião é boa, o importante é fazer o bem, né? O importante é ter uma energia boa, o importante é a caridade, o importante é a gente vai escrevendo outros evangelhos, não de Cristo. Paulo está dizendo para nós, o importante é Cristo. Trazer a obediência da fé é colocar a vida na régua de Cristo, de correção de mente, de correção de critérios, de uma ética nova, humanista, cristã, não uma ética relativista. É simpático, claro, falar, tá tudo certo, né, gente? Tudo é bom, o importante é fazer o bem, né? Uma coisa bem genérica. Não, o importante é se arrepender dos pecados. É debaixo da cruz de Cristo dizer, esse sangue me redimiu, me reconciliou com o Pai, a mim e a humanidade inteira. É dessa luz que vem a luz para o mundo todo. As outras todas são artificiais. Ou Jesus então estava brincando, contando uma historinha para depois dormir, né? Não, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, outro acesso. Vias alternativas, vamos lá buscar outra, quem sabe, alguns atalhos. Não, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, na beleza do que Paulo está dizendo hoje, por que Deus me chamou? Por que Deus me fez cair do cavalo? Por que Deus me deu uma conversão? Paulo, quando se converte, ele não saiu de um pecado de adultério, de roubo, sei lá, de qualquer outra coisa que você pudesse pensar aqui. Não, Paulo saiu de uma conversão, ele fez uma conversão de uma ideia de Deus errada. Aquela ideia do Deus do mérito, agora para o Deus da graça. Aquela ideia do Deus bonitinho, que me abençoa quando eu faço as coisas certinhas, e você que fez coisas ruins, você está errado, e Deus não te abençoa. Paulo converteu-se dessa ideia. Gratuitamente foste salvos. E ele vai escrever isso também nessa carta aos Romanos. Então, trazer a obediência da fé. Aqui está o sentido do Natal. Olhar para esses símbolos, casa, festa, luz bonita e não sei o quê, e comida gostosa na mesa, e farta, que beleza. Para que tudo isso? Trazer a obediência da fé. Todos os povos pagãos. Irmãos, com todo respeito nós fazemos isso.
Não é por vaidade nossa dizer que beleza, nós somos cristãos, olha, que beleza, eu não sou macumbeiro, eu não sou espírita, eu não sou judeu, eu não sou budista, eu não sou maçom, eu não sou essas outras coisas todas e filosofias novas, eu não sou da teosofia, eu não sou da Rosa Cruz, não, eu sou cristão, eu abracei o Evangelho de Cristo. Eu vou respeitar as pessoas que querem seguir esse caminho, mas eu vou oferecer para elas, ei, eu tenho um alimento de vida eterna, eu conheci o pão da vida. Vem, você pode conhecer também, com respeito ao outro, claro. Nem um pouco de vaidade, por sermos melhores ou piores do que ninguém, não. Nós apenas somos escolhidos para sermos os garçons do mundo. Sim, trazemos um alimento para o mundo. É isso que o garçom faz. Ele fica atento à sua volta, ali onde ele vai servir. Nós somos esses servidores. Por isso que Jesus falou, cingir os rins e mantenham as lâmpadas acesas. Cingir os rins quer dizer, coloca o avental de serviço. Você é cristão para isso. O teu casamento, a tua profissão, a tua vida, teu lugar na sociedade é um serviço, mas iluminado a partir da luz de Cristo. Não é com essa história de ficar criando outros evangelhos. Evangelho self-service, mas só colocando no prato aquilo que eu gosto, que me apetece. Né? Não, tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que é difícil. Deus pede a nós, às vezes, situações que vão nos espremendo. Foi assim mesmo. Ele não prometeu para nós facilidades, ao contrário. Ele falou, você quer me seguir? Então abraça sua cruz e me siga. Renuncie ao seu eu, ao seu ego inflamado, vaidoso, às vezes autossuficiente. Renuncie a si mesmo e me siga. Mas se você não quiser seguir, a escolha é sua. Não possa ficar escrevendo outros evangelhos. E aí o apóstolo Paulo vai ensinando de forma linda para nós. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Repare que ele vai conjugando o verbo no plural para dizer, ei, comunidade, é para nós. Não é só missão de alguns privilegiados. É para todo batizado. Então a primeira coisa é a conversão da ideia de Deus. A mentalidade nossa precisa mudar e dizer, peraí, eu estou pensando errado. Eu achava que tudo estava certo. Mas agora eu entendi que o Evangelho de Cristo é uma revelação. Deus trouxe para nós essa graça. Olha que bênção, né? E aí agora, tudo tem sentido. A beleza de tudo que a gente vive tem sentido. É Ele a orientação. O sentido da nossa vida. A orientação para onde a gente vai caminhar. Que bom que você entendeu isso. Pois a beleza do apostolado que cada um tem para cumprir, trazer a obediência da fé. Repare, grave essa palavra, a obediência da fé. Audire, ouvir bem. E a gente ouve com o coração quando a gente ouve bem. Entendi. Ouvi aqui dentro, não é assim? A gente escuta direito. Agora eu entendi. Por quanto você entendeu aqui? Não. Você é inteligente, já tinha entendido com os teus ouvidos. Agora você entendeu com o coração. Obediência da fé. E aí, para todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. Entre esses povos, estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Então, a segunda leitura é um farol para iluminar o nosso Natal. O que é o Natal para mim? O Natal é isso, a luz de Cristo brilhou em mim, e através de mim eu vou fazer refletir essa luz nos ambientes onde estou. Às vezes, com o meu pecado, eu vou tentar apagar um pouquinho, né? E a luta é constante para manter ela acesa. Mas eu já entendi. Eu vou defender essa fé. Termina a liturgia de hoje, a anunciação do anjo a José. Repare que há duas anunciações do Evangelho, sobre o nascimento de Cristo. Uma sobre a ótica de Mateus e a outra sobre a ótica de Lucas. Lucas, companheiro de Paulo na evangelização. Paulo, quando vai para Éfeso, evangeliza aquelas comunidades todas. Lucas, com certeza, ouviu da própria Maria Santíssima, da própria Mãe de Jesus. Ouviu de Nossa Senhora os detalhes que ele relata no Evangelho dele. Lucas diz que ela guardava todas essas coisas no coração. Os registros estavam ali na vida, no coração. Lucas escreve a anunciação do anjo a Maria. Mateus escreve a anunciação do anjo a José. Provavelmente deve ter consultado a família dele, conversado com eles.
visitado ali a aldeia de onde José provinha, e ouvido da família esses detalhes. E é lindo perceber que dentro do casamento judaico, as duas etapas do casamento já eram casamento. A primeira etapa era a promessa do casamento, e aí durava às vezes um ano. Está prometido para casar com fulano, Beltrano. É esse aqui o casamento que vai acontecer. Maria prometida já em casamento a José. Ora, acontece que naquele período, um ano mais ou menos, imaginemos que ele fica sabendo toda a notícia que ela está grávida. Olha que história é essa? Uma menina tão santa, tão pura, tão cheia de Deus, um ambiente que vivia. Não é esse ambiente de hoje, um promíscuo, descartável, de noitadas, não sei o quê, o ambiente que nós estamos falando que Nossa Senhora e São José viveram, um ambiente santo. Então algo misterioso estava acontecendo ali, que ela não entendia, e o anjo explicou, e ele também não vai entender. Ele tinha duas saídas, pelo menos. Uma era denunciá-la, e dizer para a comunidade, na sinagoga, no templo, ali na sinagoga, e dizer, olha, ela está grávida, e denunciá-la, ela seria apedrejada publicamente. Era isso que uma moça solteira estava destinada ali, segundo a legislação local. Ela seria lapidada e pronto. Talvez até a morte. Fornicação, adultério, um monte de acusação ia fazer contra ela. Uma menina, seus 14, 15 anos. O José pensa numa outra alternativa. Ele pensa em abandonar esse segredo. Bom, vou para longe. Era o papel de muitos homens, ir adiante, ir para longe, seja numa guerra, num combate, ou num deserto, ser morto por uma fera. Quantos homens saíram para alguma missão e não voltavam? Vou abandoná-la em segredo, é uma forma de protegê-la. A família vai cuidar dela. Olha, o marido prometido em casamento foi para longe, nunca mais voltou. Deve ter morrido de alguma forma. José pensa em proteger Maria. E aí o anjo do Senhor aparece para ele em sonho. Está dormindo, está lá, confortavelmente no seu sono, né? Deus fala com a gente até enquanto a gente dorme, é incrível, né? Quando a gente está disposto a ouvir a Deus, Deus fala com a gente até dormindo. Meu Deus, o que Deus quer dizer com isso? José, filho de Davi. Ei, José, casas da vida, descendência. Ei, José. Foi daí que veio a linhagem davídica de Jesus, de José, não de Maria. Ele que vai ser o pai legal. O pai, segundo a lei de José. José, filho de Davi. Mateus vai escrevendo os detalhes. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, aquela primeira parte do casamento, as famílias separadas, os noivos, termina a primeira parte já prometida em casamento. Aí, então, as amigas da noiva, as famílias vão levá-la à casa do noivo, e aí sim vão passar a habitar juntos. Imagina, um ano de espera, vai engordar lá o novilho, cordeiro, sei lá, vai a uva toda, aquela plantação, colher a uva, esmagar, fazer o vinho. Então, um casamento preparado. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Imagina a confusão na cabeça dele, mas como assim? Que história é essa? Talvez nós hoje, pelo conhecimento que temos um pouco da biologia humana, a gente sabe, um óvulo, um espermatozoide, a fecundação acontece nesse encontro. Ali não, foi o Espírito Santo quem concebeu nela. A ação toda é misteriosa. Deus que faz tudo do nada, escolheu aquele ventre santo para poder gerar o seu filho segundo a carne. Natureza humana dada a ele por Maria. E aí o anjo vai explicar para eles qual é a obrigação do pai. A obrigação do pai de família, era ele que ia registrar o filho, dar o nome ao filho, falar para a comunidade publicamente, o nome do filho vai ser esse. Escrevia lá, ou no papiro, na tabuinha, como fosse, eu falasse publicamente, mas esse é o nome do filho que vai nascer. O anjo entrega até o nome que ele vai dar para o filho. Tu lhe darás o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua, Deus Salvador. Deus salva. Esse é o significado desse nome. Aí está a identidade dele, ele é Deus e ele é Salvador.
Deus Salvador. Identidade e missão. Ora, o anjo explica então, por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí Mateus acrescenta, tudo isso aconteceu para ser cumprido o que disse o profeta, que uma virgem ia conceber e dar luz um filho. E tu lhe porás o nome, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus está conosco. Meus irmãos, terminando esse evangelho, nós somos chamados hoje, nesse último domingo do Advento, a olhar para São José, olhar para Nossa Senhora, olhar essas duas criaturas tão simples, tão pobres, tão sem recursos, e para entender que Deus vai fazer através deles a salvação do mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje, sentados nessa igreja, essa hora da manhã, porque aqueles dois disseram sim deles. Repare uma coisa, do meu e do seu sim, dependem muitas outras coisas. Entenda isso. Do meu e do seu sim a Deus, dependem muitas outras coisas, que a gente não tem muito controle. Maria e José, dando o sim deles lá em Nazaré, dependia a salvação do mundo inteiro. Aquela menina olhando para a sua natureza humana frágil, um corpo de menina ainda em formação. Ela podia, da sua liberdade, dizer, não, Deus, procura outra. A expectativa nas casas judaicas era de que alguma menina pudesse gerar, de que alguma menina fosse essa donzela citada por Isaías. 1000 anos o povo de Israel pensou, será da nossa casa, será da nossa família? Quem será essa donzela? Quem será essa virgem que vai conceber? As famílias piedosas pensavam, e Deus escolhe aquela casa de Santa Ana e São Joaquim para escolher essa menina e trazer através dela o Salvador do mundo. Hoje, meus irmãos, finalizando essa palavra na liturgia, eu queria que você não se esquecesse disso nesse Natal. Deus te chamou para o apostolado. Essa luz que vem através do sim de Maria e José, menino que nasce, nós somos chamados a entregar esse alimento para o mundo. O mundo tem fome de sentido, de orientação, de um norte, e eu e você já conhecemos. Não sejamos egoístas, de guardar só para nós essa informação. Para todo mundo que você falar, mandar mensagem, notícias, sei lá, felicitações, não esquece do nome de Jesus. Nome acima de todo nome. Nome que é o sentido e a razão dessa festa. Fala do nome dele, espalha o nome dele, fala e testemunha o quanto ele já tem feito na sua vida. Olha como você é, como era a sua história antes de conhecer Jesus. Olha como você também já tateou pelas paredes do mundo procurando um lugar, uma felicidade, e Jesus te encontrou. E você correspondendo, começaram a partir daí um relacionamento. A tua oração hoje é outra. A tua vida com Cristo hoje é outra. O teu compromisso hoje é outro. Você já é capaz de deixar tantas coisas que antes eram impossíveis, porque você encontrou Jesus. Então leva isso hoje no teu coração. E nós somos esses garçons do mundo, esses servidores. É isso que um garçom faz. Fica lá educadamente para servir. Nós também, com todo respeito ao mundo aí fora, mas educadamente temos um alimento para oferecer. E esse alimento é o pão da vida, é Cristo, que vai nascer em Belém, né? Betlém é a casa do pão. Bet é casa em hebraico. É justamente isso, casa do pão. O pão da vida nasce lá. E nós vamos celebrar no próximo dia 25. Hoje, querido irmão e querida irmã, peça ao Senhor essa graça e vamos olhar para Nossa Senhora e para São José. E lembrar, Deus está conosco, o Emanuel, Ele está conosco. Mesmo em lutas e tribulações, Deus está conosco, isso basta. Como é que vai acontecer? Não sei. Deus está conosco, isso basta. Nós não teremos respostas. E aí, deixa eu dizer uma última coisa. Esses dois jovenzinhos, representados nessa imagem linda da Sagrada Família, não pense vocês que eles tiveram um ambiente fácil também. Talvez na aldeia ali, de Nazaré, onde moravam. Nazaré era um lugarejo muito pequeno. Os historiadores falam que tinha ali 600 pessoas no tempo de Jesus. Imagina, um lugar que todo mundo se conhece, sabe o nome, né? Sabe as famílias.
Mas o mundo à volta deles era um mundo pagão. A mentalidade grega, com todos os artistas da tragédia grega, do teatro, ou a filosofia, a elite do mundo antigo grego, era pagão. Experiências muito contrárias ao Evangelho. E no mundo político também, no mundo romano, o que vinha de Roma, com toda a corrupção nas províncias todas do Império, as formas todas de roubos, de falcatruas, os poderes públicos. Nós estamos muito diferentes, infelizmente, né? Mundo pagão pensa que Deus não está vendo. Maria e José viviam nesse contexto, e nesse contexto disseram sim a Deus. O que eu quero dizer com isso é, não espera o mundo ficar arrumadinho para você dizer que você é cristão, não. É nesse mundo pagão que nós vamos manifestar a nossa fé. É nesse mundo pagão que nós vamos dizer, eu creio em Cristo, meus valores são outros, meus princípios são outros. É nesse mundo pagão que a nossa resposta vai chegar. Eles, no mundo deles, responderam assim. Vamos pedir a ajuda deles, que eles intercedam a Jesus Cristo por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.